O sonho de qualquer pessoa com detector de metais é encontrar um grande tesouro escondido. Para Terry Herbert, o sonho se tornou realidade. Em julho de 2009, Terry Herbert, 55 anos, que há 18 anos trabalhava com o seu detector de metais, estava escaneando o campo do amigo fazendeiro ao sul de Staffordshire, na Inglaterra. O instrumento de Herbert lhe disse que havia encontrado algo que devia ser desenterrado. Seria uma relha quebrada? Um balde enferrujado? Veio a ser o que hoje é conhecido como o Tesouro Escondido de Staffordshire. Cerca de 5 quilos de ouro e 2,5 quilos de prata. O tesouro foi levado ao Museu e Galeria de Arte de Birmingham, onde hoje está em exposição. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 6, começando no verso 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Até alguns anos atrás, o caminho mais fácil para uma vida de lazer era nascer em berço de ouro. Hoje já não é mais assim. O Clube de Milionários do Canadá está se tornando dominado por pessoas que conquistaram a sua riqueza ao invés de herdarem. Em 2010, espera-se que o Canadá seja o lar de 600 mil milionários. Na América do Norte, eu acho que o amor pela riqueza está na água e no ar que respiramos. Meu propósito hoje é nos ajudar a olhar para a vida, especialmente o dinheiro, a riqueza e os bens, de uma perspectiva eternal. As declarações de Jesus acerca de dinheiro e bens são profundamente contraculturais. Olhemos os 3 princípios que Jesus proclamou. Primeiro, Deus possui tudo e nós somos seus gerentes financeiros. Esta não é a visão do mundo. A atitude típica é esta: é meu dinheiro, eu ganhei, eu tenho o direito de gastar de maneira que eu quiser. Mas ouça a palavra de Deus, primeiro no Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E também em Deuteronômio: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê.
Isso significa que não possuímos nada. Tudo que temos é um empréstimo temporário de alguns recursos materiais. O dono permanente é Deus, e um dia lhe daremos conta de como usamos cada um destes recursos que Ele permitiu que controlássemos. Uma vez que Deus possui tudo, e um dia Ele nos chamará para prestarmos conta de como usamos seus recursos, faz sentido gerenciarmos o dinheiro do jeito de Deus. Esta deveria ser a nossa atitude em relação a todas as posses materiais. Tudo pertence a Deus. Na realidade, Deus nos diz, eu vou te emprestar inteligência suficiente, saúde suficiente, energia suficiente e riquezas materiais suficientes, não somente para satisfazer as suas necessidades, mas também satisfazer alguns dos seus desejos. O meu desejo é que você prospere. Mas nunca se esqueça que você está usando os meus recursos. A sua primeira responsabilidade é promover o meu reino. Alguém certa vez perguntou, eu fico imaginando quanto dinheiro o bilionário Howard Hughes realmente deixou. Um sábio amigo respondeu, ele deixou tudo. Aqui está o segundo princípio. Nós podemos servir a Deus ou a avareza, mas não ambos. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você já deve ter visto pessoas caminhando ao redor da praia com um daqueles detectores de metais, procurando tesouros enterrados, como Terry Herbert lá no campo do seu amigo. Aquele detector de metais foi muito útil para localizar aquele tesouro, mas não se compara com o coração humano. O seu coração lhe dirá se o seu tesouro está escondido no céu ou na terra. Aqui vai uma dica. Se a ideia de investir 10% da sua renda no reino de Deus lhe dá arrepios, você provavelmente ama mais as posses do que confia em Deus. Se a sua confiança não está em Deus, você nunca terá dinheiro suficiente para se sentir seguro, nem se você for rico como Bill Gates. Vamos ser honestos com nós mesmos. Qual dos dois tem controlado o seu coração, Deus ou a avareza? Aqui está o terceiro princípio. Quando o nosso coração pertence a Cristo, quanto mais damos, mais felizes somos. Mas não é assim que o mundo pensa. A atitude do mundo é, cada dólar que damos nos deixa mais pobres. O recém-falecido Peter Marshall, capelão do Senado, pastor presbiteriano em Washington, tinha uma oração que nos deve fazer pensar. Ele orava, Senhor, me ajuda a ajustar minhas ofertas de acordo com minha renda, para que tu não venhas a regular a minha renda de acordo com as minhas ofertas. O autor Patrick Morley escreveu, quanto maior a proporção da renda que a pessoa dá, mais feliz ela é. Felicidade não é o que você guarda, isso é um engano. Felicidade é o que você dá. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 9, verso 7, diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se alguém dá apenas por obrigação, então a felicidade em dar desaparece. Um homem fez um apelo uma vez a W.C. Fields, um apelo financeiro. Fields respondeu que ele iria conversar com o seu advogado. Se ele disser sim, Fields respondeu, eu procuro outro advogado. Grandes ofertas são motivadas por grandes propósitos. Algo como isto, Senhor, quando eu vejo tudo o que o Senhor fez e tem feito na minha vida, cada vez que me apego a um vislumbre da cruz,
percebo que meus 10% da minha renda são tão pequenos e inadequados como forma de dizer muito obrigado. Vou continuar tentando encontrar outras maneiras de expressar a minha gratidão. A maioria dos ensinamentos de Jesus desafia a sabedoria convencional, o tipo de senso comum que todo mundo aceita. A vida como companheiro e aprendiz de Jesus é frequentemente de cabeça para baixo, de dentro para fora e de baixo para cima, completamente diferente do modo como o mundo opera. Pense como parece loucura ser convidado para depositar o seu dinheiro em um banco invisível. Não deixe virar um hábito se inclinar para os tesouros desta terra, onde a traça corrói os tecidos e onde o mofo apodrece o grão, onde os ladrões entram e roubam suas joias. Se incline para os tesouros do céu, onde nada disso pode acontecer, porque tudo permanece novo e para sempre incorruptível. Faça um investimento mais seguro. Adote a política de investimento do reino de Deus. Na companhia de Jesus, nós aprendemos a alegria da generosidade e a verdade dos seus ensinamentos. Não significa que nós não trabalhamos ou não gerenciamos sabiamente, mas não confiamos em coisas para ter segurança. E tudo o que possuímos deve estar disponível se for requisitado. Será que você já está lá? Dizimar é definido como dando 10% de tudo que temos, entregarmos a Deus através da igreja, não é a meta de ofertas, mas sim o começo. É o padrão mínimo de fidelidade. E quando isso é estabelecido, o que para alguns leva algum tempo, começa uma interessante dinâmica. Você se preocupa mais com o ministério e suas formas de trabalho como nunca fez antes. A igreja se torna amada por você. Você busca maneiras de entrar e encontrar um local para servir. Em algum ponto, você muda de uma mentalidade de propriedade para uma mentalidade de mordomia. Porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O nosso coração segue aonde investimos. Você aprende a amar tudo que lhe custa dinheiro, tempo e esforço. Note que Jesus não disse que onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro, porque não é a mesma ideia, é o inverso. Não quer dizer que os dólares seguem seu coração, como o seu coração segue os dólares. Tome uma decisão arriscada como uma experiência de fé. Mude os seus compromissos de tempo e de dinheiro na direção no reino de Deus, como você melhor entender. Você logo encontrará novas afeições borbulhando dentro de vós. Jesus não disse sinta, depois faça, mas sim faça e depois sinta. Charles Allen foi um dos melhores pregadores metodistas do século XX. Ele cresceu numa comunidade chamada White, na Geórgia. Sua família não tinha muito dinheiro. Numa véspera de Natal, quando Charles tinha cerca de 7 anos, seu pai o convidou para passear com ele na sua carroça até a cidade de Cleveland para comprar suprimentos. Antes de chegar na cidade, Mr. Allen deu uma moeda de 10 centavos a Charles, a primeira moeda que ele ganhou na vida. Seu pai lhe disse que ele podia gastar como quisesse. Naquele tempo, quase 100 anos atrás, com uma moeda de 10 centavos, realmente podia se fazer muito. E daria para comprar muitas coisas. Charles andou bastante em Cleveland. Ele poderia comprar inúmeros brinquedos ou doces, uma grande toalha de mesa vermelha com a Constituição dos Estados Unidos impressa nela. Charles viu pela primeira vez laranjas. Ele poderia ter comprado várias por 10 centavos.
Bem, o tempo estava se acabando. Charles deveria encontrar o seu pai em um determinado local para ir para casa. Então, ele tomou uma decisão. Comprou o item, colocou o pacote no bolso e correu para a carroça. No caminho para casa, seu pai lhe perguntou o que havia comprado. Charles alcançou seu bolso, tirou o pacote e entregou ao seu pai. Ele disse, abra. O pacote continha um enorme lenço vermelho. Charles disse, pai, eu comprei um presente de Natal para você. Quando Charles Allen compartilhou essa história, ele acrescentou essas palavras. Através dos anos, eu tenho feito muito dinheiro com as vendas dos livros. Eu tenho comprado e dado muitos presentes, mas eu não acredito que nenhum deles tenha me trazido tanto prazer quanto usar minha primeira moeda para comprar um presente para o meu pai, que, em primeiro lugar, me deu uma moeda. Quando percebemos que Deus é dono de tudo e Ele nos dá tanto, que vergonha seria se perdêssemos a chance de dar o nosso melhor para aquele que tem se dado por completo por cada um de nós. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Oh. Se nós o lermos e seguirmos aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão
Cristo é meu tesouro até eu morrer. Nosso Deus e nosso Pai, que o nosso coração possa ser transformado, que nós possamos doar, investir recursos, tesouros no céu. Abençoe cada telespectador, nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá a todos! O que é a diabetes, os problemas cardíacos, a pressão arterial alta, o colesterol elevado e a obesidade têm em comum? Acertou em cheio. Estas doenças normalmente afetam pessoas com os maus hábitos alimentares e com pouca atividade física. Qual será o regime alimentar que ajuda a tratar todas estas doenças? Se você pensou que talvez seja um regime à base de produtos com origem nas plantas, você está absolutamente correto. As descobertas feitas em inúmeras pesquisas científicas revelam que, se incluirmos mais verduras e hortaliças na nossa alimentação diária e diminuirmos a quantidade de proteína de origem animal, já nos coloca no caminho para uma saúde melhor. Analisemos o seguinte exemplo. Num estudo recente, realizado por vários investigadores, entre os quais o professor David Jenkins, da Universidade de Toronto, e o Dr. Neil Barnard, do Comitê de Médicos para a Medicina Responsável, ficou bem evidente que para pessoas diabéticas do tipo 2, uma alimentação totalmente vegetariana contribuiu marcadamente para que o nível de açúcar no sangue diminua significativamente. Outro estudo realizado pela Canvasback Missions e a Universidade de Loma Linda mostra que em apenas 2 semanas, muitos residentes da República das Ilhas Marshall, que adotaram uma dieta totalmente vegetariana e aumentaram a sua atividade física diária, puderam parar o uso não só dos medicamentos para a diabetes, mas também para a pressão arterial alta e colesterol alto. Tudo se resume em 2 coisas. Bem, na verdade 3 coisas. Comer de uma forma saudável, ter atividade física e confiar em Deus. Deus deseja que você tenha saúde e a tenha em abundância, tal como está escrito em João 10, versículo 10. O Dr. Dean Ornish, cardiologista norte-americano, estudou o efeito de hábitos de vida saudáveis em doentes com sérios problemas cardíacos. Neste estudo, ele deu aos doentes uma alimentação quase totalmente vegetariana e com 0 colesterol. Os doentes caminhavam a pé meia hora todos os dias, pararam de fumar e tiveram apoio para reduzir o seu stress. 1 ano depois, os resultados foram simplesmente extraordinários. Observou-se nestes doentes que suas artérias coronárias estavam mais abertas, o que correspondia a uma melhoria na sua doença cardíaca. Mas a outro grupo, com o mesmo grau de doença cardíaca, o Dr. Ornish deu uma alimentação com carne e peixe, mas de acordo com as recomendações dadas pelo Instituto Nacional de Saúde norte-americano. Ao fim de 1 ano, estes doentes revelaram um estreitamento de suas artérias coronárias. Estes e outros estudos mostram que uma alimentação vegetariana com 0 colesterol e outros hábitos de vida saudáveis são muito importantes na prevenção e tratamento não só da doença isquémica cardíaca, mas também de outras doenças. Vejamos porquê. Estes alimentos são ricos em antioxidantes e fitonutrientes, substâncias naturais das plantas que contribuem para uma boa saúde. E mais, os vegetais não contêm colesterol, têm pouca gordura saturada, pouco sal, menos açúcar, menos aditivos e mais fibra. Esta combinação de bons nutrientes ajuda a reduzir o risco de muitas doenças. E caso você não saiba, comer mais alimentos de origem vegetal é o ideal de Deus para nós. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, Deus nos diz: para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Como Michael Pollan escreve em seu livro Em Defesa da Comida, ele diz: coma bem, não muito, mas coma mais verduras. Eu concordo com ele. Quando você começar a incluir mais verduras, frutas, cereais integrais, várias oleaginosas na sua alimentação,
desfrutará dos benefícios de uma boa saúde. Viva bem e com saúde. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem você uma Bíblia em português? Gostaria de ter uma? É simples. Entre em contato com Está Escrito e nós teremos o prazer de presenteá-lo. Eis as informações necessárias para fazer o seu pedido. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Nós agradecemos a sua presença conosco aqui semana após semana. Visite nosso website estaescrito.ca. Envie um pedido de oração, uns comentários sobre os nossos programas. Na próxima semana, se Deus quiser, vamos estar juntos mais uma vez. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.